E aí pessoal, eu sou o Seth, eu sou seu amigo gringo e hoje vou falar de um assunto não tão divertido quanto os outros assuntos do canal. Não vamos falar de que os gringos agem do Brasil, não vou dar dicas turísticas sobre Nova York, não vou comentar sobre a política americana, vou falar da morte. E mais especificamente, quando o ser humano tem o direito de decidir, eu quero morrer, eu vou morrer. Existe esse direito? Para entrar nesse assunto pesado, eu vou falar da morte do meu pai no dia 11 de outubro e vou explicar o que isso tem a ver com o direito de morrer. Bom, quem conhece o canal conhece meu pai. Ele apareceu em muitos vídeos explicando como a família dele escapou da Alemanha nazista, explicando a importância de Thanksgiving e respondendo a dúvidas com minha mãe. Vocês são sempre muito carinhosos com ele. Bom, como eu disse, ele faleceu no dia 11 de outubro, mas ele decidiu morrer vários dias antes, dia 3 de outubro, na verdade. E nesse vídeo eu vou falar o que aconteceu nesses 8 dias e espero fazer vocês pensar um pouco em se o ser humano, em alguma circunstância, tem o direito de dizer: eu não quero sofrer mais, eu já vivi minha vida, eu quero ir embora. Que é exatamente o que meu pai decidiu. Então, vou resumir o que aconteceu e vou entrar no assunto jurídico, legal. Colômbia aprovou um projeto de lei que permite os médicos, sob circunstâncias bem específicas e bem controladas, a dar um remédio em dose letal a alguém que quer morrer. Okay. Isso é um assunto bem complicado. Eu não estou aqui para convencer vocês que minha opinião é certa. Eu estou aqui para dar minha experiência pessoal e espero que isso informe como vocês pensam no assunto que está chegando no Brasil. Isso eu garanto. Bom, para contar a história do meu pai, aproximadamente 15 anos atrás, pode ser 14, ele soube que estava sofrendo de mal de Parkinson. Ele conseguiu uma qualidade de vida boa por muitos anos, porque todos os dias fez os exercícios, fisioterapia, tomou remédios sem falhar, foi para quem sabe quantos médicos, e minha mãe também ajudava com todo esse processo, que foi maravilhosa com ele. Mas chegando a 2021, era quase impossível ele andar, ele andava com andador e muito devagar, ele estava perdendo a habilidade de falar, e era muito fácil ele cair, tinha problemas de coração, problemas no cérebro, todo tipo de problemas, mas ainda assim, eu acho que ele gostava da vida dele. Mas depois ele sofreu um stroke, que eu acho que é AVC em português, e perdeu o uso da perna esquerda e também sofreu um ataque cardíaco ao mesmo tempo e realmente ficou sem poder fazer nada. Ele não conseguia mais andar, ele não conseguia mais usar o banheiro sozinho, tomar banho sozinho. Mas aí, depois do AVC, ele começou a falar mais sério do que ele tem anos dizendo. Quando eu não posso mais me cuidar, eu vou parar de comer e eu vou morrer. Eu não quero uma vida em que eu não tenho controle, então em que estou totalmente dependente das outras pessoas. Ele falava isso, mas a gente sabe, as pessoas sempre dizem isso. Você provavelmente pensa a mesma coisa. Mas quando chega o momento de você decidir, ok, agora acabou, você começa a pensar, nossa, nunca vou ver mais meus netos, nunca vai mais comer um cheeseburger. Na verdade, os vegetarianos entram nisso bem antes das pessoas doentes, Mas tudo bem. Nunca vou ver o sol nascer. Na verdade, eu nunca vejo o sol nascer. Isso não é grande problema também. Bom, vocês entendem, E as pessoas continuam vivendo. Mas depois do AVC, ele começou a falar de verdade disso. E a gente se assustou, Falei com meu irmão, falei com minha mãe, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que ter uma reunião da família. A gente fez isso e a gente mais ou menos decidiu nessa primeira reunião que meu pai tinha o direito, se não queria continuar, mas a gente queria que ele continuasse. A gente foi ler um pouco sobre isso para ver o que está escrito por aí na internet. Uma sugestão era
se a pessoa realmente decidiu isso, você deixa passar 30 dias, ver se a pessoa ainda quer. E se ainda quer, deixar passar mais 30 dias, ver de novo se a pessoa ainda quer. E aí você começa a pensar na possibilidade. Eu sei que nesse momento eu preciso reconhecer que muitos de vocês provavelmente acham isso errado, que uma pessoa nunca deveria querer morrer. E eu respeito isso. Ele tinha agendado uma consulta com um médico oftalmologista, né, dos olhos, para ver se tinha alguma possibilidade de ele continuar a ler. Não posso expressar quão importante é para meu pai ler. Ele passou os últimos 5 ou 10 anos que realmente não podia sair muito de casa lendo. Então, passou mais 30 dias e aí meu pai disse que eu estou ainda pensando nisso. Aí a gente entrou em contato com um serviço de que a gente chama de hospice, hospício. É meio uma filosofia de cuidados paliativos que quando você vai morrer dentro de alguns meses, eles tentam de fazer a sua vida mais feliz. Eles tentam de você ter uma morte boa, se isso existe, né? E a gente perguntou, meu pai possivelmente vai parar de comer. O que vocês fariam nesse caso? E eles contaram que eles não podem ajudar com isso, mas eles podem cuidar de alguém que está fazendo isso, se já fez a decisão. Resulta, tudo o que está escrito online sobre isso, chama em inglês voluntarily stopping eating and drinking, ou seja, parar voluntariamente a comer e beber. É muito macabro meio ler isso, é muito horroroso ler isso, o que acontece, mas é bom ler para saber o que aconteceria. Nos Estados Unidos é permitido um médico ajudar alguém que quer morrer, dar, como na Colômbia, uma dose letal de um remédio. Em 10 estados dos Estados Unidos e também o Distrito de Colômbia, que é meio DF da gente, Washington, existem leis que permitem, com muito controle, permite um médico receitar esse remédio em dose letal para uma pessoa. As leis são todas diferentes, vocês sabem que nos Estados Unidos são bem autônomos, mas se parecem algumas coisas. Primeiro, sempre tem um tempo de espera. Você não pode decidir que quer morrer um dia e o médico te dá um remédio. Você tem que assinar, escrever suas razões, você tem que... É muito complicado, não todo mundo faz, e muitas pessoas que fazem, recebem remédio e decidem não tomar. Outras pessoas morrem antes de receber a aprovação e passar pelo processo. Então, não é uma coisa que tem milhares de pessoas morrendo por isso. Massachusetts, estado dos meus pais, não é um desses estados. E por isso, meu pai não tinha a escolha de ir para o médico pedir ajuda nesse processo. E eu sei que talvez você esteja pensando, ele poderia ter ido a outro estado para fazer isso. E é verdade que 2 estados vizinhos de Massachusetts têm essa lei. Mas não pode, porque uma das formas de controlar o processo é que você precisa ser residente por 6 meses no estado que tem a lei. Deixa eu falar, a diferença entre tomar um remédio para morrer, pode dizer não remédio, né? Tomar um veneno para morrer e morrer parando de beber e comer é muito diferente, pessoal. Eu estava no Brasil quando meu pai decidiu fazer isso. Eu posso até ler a mensagem que recebi da minha mãe. 9 da manhã, 4 de outubro, o seu pai me falou às 5h30, hoje de manhã, que ele não vai comer ou beber ou tomar remédios. E o cara toma tipo 25 pílulas por dia. Ele sabe que ele está perdendo a habilidade mental, que está ficando demente, né? E ele não quer viver assim. Fui embora segunda-feira à noite, cheguei em Boston na próxima tarde, quando o meu pai ainda estava consciente. Antes de falar disso, só quero voltar um pouco. Nas semanas anteriores, meu irmão tinha gravado uma conversa com meu pai em que ele explicava por que ele queria morrer, explicando a decisão dele. A gente queria uma
prova, né? Uma prova não só para a polícia, se alguém fez uma pergunta, mas para nós. A gente queria ter certeza que a gente entendia que ele queria fazer isso. E no dia que ele decidiu, ele escreveu algo, escreveu a explicação. E minha mãe tem um blog, né? Então ela colocou no blog, eu vou tentar traduzir aqui. Estou planejando o fim da minha vida. Entrei o serviço de hospício, ou seja, cuidados paliativos, e em alguns dias vou parar de comer e beber. Então, isso foi um pouco antes, né? Por quê? Estou feliz com minha vida. Eu tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos accomplished, tipo bem-sucedidos, sucesso, e 2 netos que eu amo. Judy e eu temos mais de meio século felizmente casados. A gente mora num condomínio que tem vista do Charles River, que é um rio principal de Boston. A gente pode ir a pé até a Universidade de Harvard, onde a gente às vezes assiste aulas. Mas meu mal de Parkinson's e minha perna esquerda estão limitando minha mobilidade. Você tem que ter perdido a sua mobilidade para apreciar o que significa isso. Quando desisti da minha carteira de habilitação, eu não conseguia ir para lugares sozinho. Agora, eu não consigo ir para o banheiro sozinho. Não dói fisicamente, mas estar aqui sem poder fazer nada dói mesmo. Eu sei que o processo de morrer poderia não ser confortável, mas não será tão ruim quanto era para meus bisavós que morreram no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Quando penso nos problemas que estou tendo agora, no fim da minha vida, eu me preocupo que Judy, que minha esposa, talvez tenha esses problemas também sem minha ajuda. Isso poderia ser na minha imaginação. Não ter minha ajuda poderia até ser uma vantagem. Está fazendo piadas até o final, né? Ele diz: sinto muito que vou perder a metade das vidas dos meus filhos e a grande maioria das vidas dos meus netos. Eu acho que estou fazendo a escolha certa, mas se não, pelo menos não vou ter que viver com isso. Cheguei pensando que eu sabia o que ia acontecer, porque eu tinha lido tudo que existe na internet sobre isso. Diz que por 2 dias a pessoa fica com sede, mas depois disso o corpo humano tem um processo em que para de sentir sede e se protege dessa sensação até morrer. Perde a consciência a maioria do tempo, pode acordar algumas vezes, pode chegar a algumas alucinações e morre dentro de 3 dias a 10 dias mais ou menos. As matérias diferentes falam coisas diferentes. O que mais disse era: é impossível saber como vai rolar esse processo. Então cheguei, fui diretamente para o quarto do meu pai, ele estava na cama. Quem perdeu um pai, uma mãe, muitos de vocês já perderam, avós, sabem que esse momento que você vê a pessoa e sabe que vai morrer é difícil. O que é um pouco mais difícil ainda é saber que é a escolha dele e que você está apoiando essa escolha. Então, entrei no quarto, dei um abraço nele, ele perguntou como foi minha viagem, me agradeceu por vir e a gente falou um pouco do que ele tinha decidido. Eu dei um abraço nele e claro que não sabia se o próximo dia ele ia poder falar. E ele falou: "You're a good son", você é um bom filho, né? E eu pensei que talvez isso ia ser as últimas palavras dele para mim, né? E fiquei, se vai escolher as últimas palavras que você quer ouvir do seu pai, pode ser essas, né? Bom, dormi, acordei, a gente começou a dar para ele morfina. Pode começar a sentir dores, a sentir desconfortável desse processo de não beber, e a morfina ajuda. Bom, a parte difícil estava por vir nos próximos dias, e eu vou dizer francamente que para minha mãe e eu, meu irmão não tinha chegado, ele chegou alguns dias depois. Foi quase sem dúvida a experiência mais difícil das nossas vidas, porque meu pai estava muito forte. Ele demorou muito
em perder a consciência e alucinou muito. Ele estava bem confuso depois de um tempo. Ele muitas vezes perguntava nos próximos dias: nossa, há muito tempo que eu não como nada, quando é almoço? E foi nesse momento que quem estava com ele, eu, minha mãe, eu tinha que lembrar ele a decisão que ele tinha feito, mas ele lembrava, ele não tinha ido tanto que é verdade. Tinha momentos que ele sofria muito pela falta de tomar água e a gente ficou um pouco desesperado, porque ele está sofrendo, a gente sabe que ele está sofrendo. E ele, em algum momento, falou: eu quero água. E é isso, seu pai quer água, você vai dar água, né? Só que ele já estava tão fraco que a enfermeira falou: você só pode dar um pouco de água para ele. A gente deu algumas colheres de água para ele. Isso ia prolongar a vida dele, sem dúvida, o que ele não queria, mas decidimos, primeiro, a vontade dele, e segundo, a gente não quer ver ele sofrendo, né? Então não vai salvar ele, mas a gente vai dar um pouco de água para ele. E a gente deu, ele ficou muito mais calmo depois disso, e ficou muito mais tranquilo. Mas as alucinações também eram complicadas, né? Então ele acordou uma vez, falou, eles já checaram minhas antecedentes criminosos, eu sei como chama isso, folha corrida, não sei como vocês falam isso. Ele queria chamar o midwife. Como que é midwife? É essa pessoa que a parteira, né? Chama a parteira. De onde vem isso, não sei. E eu comecei a pensar, nossa, isso é muito mais difícil do que nos estados que ele pode receber um remédio. E quando você recebe esse remédio, você pode chamar todo mundo para despedir, e você pode falar tchau e falar tudo o que você precisa falar, e dentro de pouco ele foi embora. Mas não foi assim. Essa última conversa com meu pai, quando ele me chamou de bom filho, não foi a última conversa com ele. Foi a última vez que ele me falou diretamente algo além de quero remédio, sei lá. Mas eu falei muito para ele. Você sabe que tem oportunidade, você vai falar para seu pai, você vai agradecer a ele, você vai falar dos tempos de criança, o que você apreciava, o que você lembra, por que você acha ele uma pessoa tão especial. Você faz isso. E eu fiz no dia 3. E dia 4 ele ainda estava consciente. Eu fiz de novo. E abracei ele, fiquei abraçando ele, sei lá. E no dia 5, não era claro se ele estava consciente ou não, mas quando a gente começou a falar com ele, ou até botava o Mozart, que ele ama a música de Mozart, você viu que ele estava consciente, ele estava conseguindo compreender alguma coisa. Então eu falei de novo. A gente chegou ao momento de falar, nossa, eu quero matar ele. Eu quero fazer algo para terminar com essa sofrência. E, obviamente, a gente não pode. Mas você sente esse desejo. Por que ele está sofrendo sem necessidade? É algo que ele quer, a lei não permite, então ele está passando por essa tortura de não comer e não beber por nada. As enfermeiras, na maioria das vezes, ajudaram, os cuidadores, alguns eram enfermeiros, alguns não, a limpar ele, a trocar a fralda dele, mas eles precisavam da minha ajuda e eu ajudei. E deixa eu falar, quem já teve que fazer isso sabe que não é fácil mexer com o seu pai, que é sem roupa, só de fralda, e mexer com ele e ajudar e trocar. É uma experiência, de certa forma, é bom poder ajudar, que tem um familiar ajudando com isso, mas do outro lado é muito difícil. É um bom momento de ter amigos, né? Porque minha mãe tem muitos bons amigos, eu também tenho, e tinha alguns amigos que realmente stepped up, que significa em inglês, significa se disponibilizaram para falar comigo várias vezes por dia. Era muito chocante ver o meu pai morrer assim. Eu sei que para todo mundo é chocante, né? Mas essa parte de senso que você está permitindo, de certa forma. Estou falando muito, mas no 8º dia, a enfermeira nos chamou e falou, eu acho que ele está quase indo. E já tinha
começado a respirar da forma que as pessoas respiram quando vão morrer. Mas a enfermeira, maravilhosa, sabia que estava chegando o momento, a gente entrou e dentro de 3 minutos ele morreu. Li depois disso acontecer que tem pessoas que vão para o México, onde podem comprar o remédio no mercado, na farmácia, sem receita, e trazem para os seres queridos que querem morrer. Obviamente isso é ilegal. E eu pensei, nossa, eu teria feito isso? E se você tivesse me perguntado antes, eu teria falado, de jeito nenhum. Ele vai parar de comer e beber e vai morrer dentro de dias. Mas agora, sabendo que horroroso esse processo para nós, agora é impossível saber exatamente quanto ele sofreu, né? A gente espera muito ele não ter sofrido muito depois desses primeiros dias. Então, o que estaria acontecendo agora se meu pai não tivesse feito isso? Ele estaria provavelmente ainda vivo, só um mês e pouco depois. Estaria sofrendo muito, ele estava com muita dificuldade até de comer, para pegar a comida e botar na boca. Algumas vezes ele pegou o guardanapo e começou a comer o guardanapo. Isso ia ficar pior e ia entrar numa demência em que não tinha habilidade de decidir que ele queria parar de comer e beber. Esse foi o medo, né? Você tem que fazer isso antes de perder a habilidade de decidir que você quer fazer isso. Porque a gente fez todo o possível para ter certeza que ele estava fazendo o que ele queria. Não é o que a gente queria. Não é. Eu vou falar francamente. É um pouco egoísta. Mas eu queria continuar falando com ele. Mesmo se ele estava sofrendo 23 horas por dia, eu queria falar com ele 1 hora por dia. Eu queria poder chegar a abraçar ele. Mas a gente tinha que ceder. Cada país diferente. Eu não mexo, eu não faço recomendações do que deveria se fazer no Brasil. Eu só queria compartilhar minha história, fazer as pessoas pensarem e fomentar um debate que poderia acontecer agora nos comentários. Eu vou colocar links a todos os vídeos com meu pai, se vocês querem conhecer ele. E